Eu não tenho mais nada. Nem eu, fofo. Foi revelado o grande vilão de X-Men 97. A mente por trás do Senhor Sinistro é o Bastian. Mas afinal, quem que é esse cara, hein? Ele chegou tacando terror. Também foi confirmado que o Magneto está vivo, como eu já tinha falado aqui pra vocês, que eu achava que era exatamente isso que tinha acontecido. E a vampira tá muito louca. O jeito dela lidar com a perda do Gambit e do Magneto foi simplesmente quebrar tudo e tentar resolver a parada sozinha. Ela peitou inclusive o Capitão América, que ao meu ver fez uma aparição meio aleatória, meio jogada aqui. E como a cereja do bolo, ela ainda jogou o Trask do prédio. Galera, tem muita coisa pra gente conversar sobre o episódio 7 de X-Men 97. Vem comigo nessa review e análise completa com referências, easter eggs e muitos detalhes que você talvez tenha perdido. Um detalhe muito importante é que mais uma vez na cena de abertura nós vemos o Cable lutando contra o Apocalipse, o que pode indicar que nós teremos esse arco sendo retratado aqui na série, sendo revisitado. E claro, né, lá no final do episódio, o Cable aparece revelando que o Bastian é o vilão por trás do Senhor Sinistro. Então ele vai ter uma participação muito importante nessa história. Eu inclusive espero que ele consiga reverter tudo e que na nova linha do tempo o Gambit esteja vivo. Depende apenas do roteirista, espero que ele tenha pensado nisso. E por falar no Gambit, nós temos a primeira cena desse episódio no funeral dele. Lá o Noturno faz a cerimônia e fala sobre a sua jornada de redenção, sobre como ele se tornou um herói. E inclusive diz que a melhor característica dele, a melhor qualidade era a sua modéstia. E por mais que eu gostaria assim de ver mais do Gambit, de ver ele voltando, o arco dele e esse momento final foi muito bem feito, muito poético. Então, se encerrar dessa maneira, eu acho que tá tudo bem também. E então nós vemos a vampira lidando com o luto do seu jeito, como eu falei, simplesmente indo pra cima, tentando resolver as questões e buscar sua vingança. É quando nós vemos ela usando seus superpoderes para invadir uma base do governo. E claro, né, para conseguir fazer tudo aquilo, ela está utilizando os seus poderes da Capitã Marvel, arco que vem dos quadrinhos e também já foi retratado lá na série X-Men 97. Tem gente que acha, inclusive, quando ela dá aquele soco na terra e o chão estoura pra tudo que é lado, ela estava usando os poderes do Avalanche. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que era mais a força da Capitã Marvel mesmo. E uma curiosidade muito legal, um detalhe da produção, é que o chute que ela dá em um dos tanques de guerra é uma referência ao jogo X-Men vs Street Fighter. Esse golpe foi apresentado nesse jogo e depois continuou também lá em Marvel vs Capcom. Essa aqui é só pros nerds mesmo, hein? De dentro da base nós vemos o General Ross assistindo tudo pelos monitores. E quando seus soldados estão com medo, ele diz que aquela base foi projetada para resistir ao Hulk. Bom, pelo jeito ele foi enganado, né? Porque ele não aguenta a vampira com seus poderes. É então que ela intimida o general para conseguir informações sobre os possíveis responsáveis pelo ataque em Genosha. Enquanto isso, nós vemos o Ciclope conversando com um político sobre tudo o que aconteceu lá em Genosha. E a gente vê como o roteiro dessa série trabalha muito bem questões sérias e maduras, como por exemplo todo o jogo político que ele tem que fazer para ajudar os X-Men, mas ao mesmo tempo não ficar mal com os seus eleitores, que não são tão simpáticos aos mutantes assim. Um toque muito especial que a série tá dando aqui. Já em Genosha nós vemos o Fera junto com outros mutantes ajudando a cidade a se reerguer, a procurar sobreviventes no meio dos escombros. A repórter Trish Tilby aparece mais uma vez e nós vemos a história do romance dos dois que vem lá dos quadrinhos continuando a ser desenvolvida aqui, embora eles tenham um certo embate, mas é porque o Fera tá ressentido, é claro. A vampira vai então para a base de Gyrich, atrás do desgraçado, mas lá ela encontra ninguém mais, ninguém menos que o Capitão América, com direito a uma aparição da moto da Segunda Guerra Mundial estacionada do lado de fora. Ele revela que também está atrás do Gyrich, e lá dentro os dois descobrem uma base secreta, e lá também nós temos a primeira aparição da sigla OZT em inglês, ou em português OTZ, que significa Operação Tolerância Zero, que já sinaliza muito bem para onde toda essa trama tá indo. O capitão diz pra vampira que ele ainda não pode fazer nada porque ele precisa seguir as regras. E então ela fica brava com esse posicionamento dele e simplesmente joga o escudo dele pra longe. Se suas mãos estão atadas, você não vai precisar disso. Cavalo.
E só uma observação é que o Capitão América já apareceu na série antiga também, ao lado do Wolverine. Já que eu achei a aparição dele meio jogada, foi mais um fanservice do que algo que realmente contribui para a história. Será que ele vai aparecer mais pra frente? Eu acho que não, porque nós estamos falando de muitos personagens e de várias tramas que precisam se resolver nos próximos capítulos. Então se o Capitão América aparecer, vai ficar meio sem sentido. Com as informações que a vampira consegue, ela vai atrás do Gyrich e o confronta. Inclusive ela chama o lugar em que ele está ficando de colônia de férias, né? Que não é uma prisão. Parece até o que a gente vê no mundo real, né? Com certos criminosos que, por serem influentes ou terem muitos contatos e muito dinheiro, conseguem sair da prisão por vários benefícios. Mas enfim, só um parênteses aqui. Já que X-Men faz referências à realidade e tem esse tom crítico, me dou o direito de falar um pouquinho disso também. O Gyrich, quando confrontado pela vampira, diz pra ela avisar o Scott Summers que os poderes da esposa dele, a Jean Grey, agora não funcionam com ele. Muito provavelmente porque ele tem algum tipo de tecnologia antipsíquica que impede a sua mente de ser consultada, como aconteceu lá na prisão nos primeiros episódios. Porém, a vampira fala que com ela o negócio é diferente e ela usa os seus poderes pra acessar as suas memórias. Enquanto isso, a Jean e o Ciclope estão procurando por sobreviventes no meio dos escombros de Genosha e tem um momento muito intenso que a Jean tem uma conexão psíquica com as últimas memórias dos mortos. É uma cena bem pesada. Ela vê os últimos momentos, os planos, os sonhos que todos eles tinham antes de serem atingidos. E é usando a sua telepatia que a Jean encontra a Emma Frost. E ela aparece com a sua clássica pele de diamante lá dos quadrinhos. O Fera diz que essa nova habilidade pode ter brotado por conta do estresse, porque aqui na série ela ainda não sabia que tinha. Lá nos quadrinhos, essa habilidade foi dada a Emma Frost pelo escritor Grant Morrison, que é inclusive um roteirista de quadrinhos muito aclamado. Ele foi o responsável por adicionar essa habilidade, que é muito útil para Emma. Os X-Men então recebem uma mensagem do Trask dizendo que ele quer encontrá-los em Madripoor, que é inclusive para lá que a vampira também está indo por causa das memórias do Gyrich. Porém, no meio disso tudo, nós temos o arco do Roberto da Costa decidindo revelar aos seus pais que ele é um mutante. E se fosse por mim? E aí nós descobrimos que os pais dele sempre souberam disso, mas a sua mãe revela que eles queriam dar o tempo dele mesmo decidir falar sobre isso. Ela ainda cumprimenta a Jubileu, né? Parece que tá tudo tranquilo, tudo de boa, até ela revelar que os poderes mutantes do Roberto precisam ser mantidos em segredo por causa dos negócios, por causa dos acionistas. Ela inclusive menciona que o que aconteceu em Genosha já está impactando as ações. Eles não podem saber que temos um mutante na família. Então a situação vai ser complicada, hein? Mas eu acho que o Roberto vai ir contra toda essa questão da fortuna da família e vai se assumir como um X-Men e inclusive vai estar na batalha final usando seus poderes, né? Já em Madripoor, a vampira é encontrada pelo Noturno e nós temos uma cena bem tocante nesse momento em que ela finalmente decide chorar e colocar pra fora tudo que estava acontecendo e não por meio da luta, né, do combate, mas simplesmente chorando. E essa cena é muito bonita porque o Noturno abraça ela e logo em seguida a Jean chega junto com os outros X-Men, o que mostra que eles são muito mais que uma equipe, sim uma família, né? Bom, com exceção que ela faz uma coisa louca no final e isso significa que a equipe não está mais em tanta sintonia, mas enfim. Essa família é muito unida e muito louca. Eles encontram a base secreta cibernética que tem protótipos de sentinelas humanoides. E é interessante que nós temos duas citações ao Oppenheimer. Primeiro quando o Morpho vê ele do lado de fora e ele chama ele de Oppenheimer. De repente a gente pergunta pro pobrezinho do Oppenheimer antes dele... E quando ele vira para os X-Men e faz aquela citação que ele se tornou a morte. Agora eu me tornei a morte. Isso é uma frase muito emblemática do Oppenheimer anos depois do lançamento da bomba atômica. Now I am become death. E Oppenheimer tá em alta aí na cultura pop por causa do filme, que inclusive ganhou o Oscar recentemente. Então você sabe de quem eu tô falando, né? And may I see Oppenheimer? Yes. Uma observação interessante é que o Fera diz que toda essa tecnologia usada está anos-luz à frente deles, mas o Trask ainda não sabe dizer de onde que vem tudo isso. Rapidamente ele explica o que é a OTZ, a Operação Tolerância Zero, que basicamente é um grupo que foi se organizando e se estabelecendo enquanto os mutantes viviam um tempo de paz com a humanidade. E agora eles estão preparados para o extermínio. Ele tá muito mal por causa de tudo que aconteceu em Genosha e também porque o Senhor Sinistro estava transformando ele num monstro, como é revelado depois, e por causa disso, ele pula tentando se matar. A vampira segura ele nesse momento e a gente fala, putz, ela é uma heroína, né? Porém, quando ele diz que não tem mais nada pra falar, ela simplesmente o solta pra morrer. Isso é muito chocante, os X-Men ficam nervosos com aquilo e ela simplesmente fala que aquele desgraçado tinha sido responsável pela morte de milhões de pessoas, inclusive do seu homem. Esse desgraçado de uma viga matou um homem bom, o meu homem!
Mas aí, Vampira, de quem que você tá falando? Do Gambit ou do Magneto? Eu acho que era do Gambit, né? Mas você fez o favor de beijar o Magneto momentos antes do Gambit morrer. Desculpa, não podia passar sem falar isso. Bom, o Wolverine de qualquer jeito fala que ela só fez o que todo mundo queria fazer. O que todos nós queríamos fazer. Porém, o Trask não morreu. Ele ressurge como uma espécie de sentinela zumbi. Esses eram os experimentos que o Senhor Sinistro estava fazendo nele. Ou seja, eles têm agora a capacidade de transformar humanos em sentinelas. E também criarem sentinelas com feições humanas. O negócio tá evoluindo demais. Os X-Men então se juntam para enfrentá-lo e quem resolve a parada é o Cable, revelando que tem um vilão muito maior do que o Senhor Sinistro por trás disso. E um detalhe importante é que agora o Ciclope e a Jean estão cientes de que o Cable era o filho deles. Ela ainda diz, todo esse tempo era você, porque eles já se conhecem de outras histórias e outras aventuras que foram retratadas lá na série antiga. Só que eles nunca souberam que o Cable era o Nathan, o filho deles. Vamos pular o reencontro, pai. Então vamos para o grande vilão que foi revelado. A primeira cena que ele aparece foi simplesmente matando o Gyrich na cama, que estava ali tentando se recuperar do ataque da vampira, mas o Bastião chega e o mata. O Gyrich até expressa um tipo de devoção pra ele, só que ele não tá nem aí. É bem um tipo de satanás mesmo esse cara, né? É você, Satanás. O Bastion é uma máquina feita da fusão entre o Molde Mestre e o Nimrod, um vilão dos X-Men que inclusive já apareceu na série antiga e também rapidamente na abertura do episódio da semana passada. Ele é um robô com sistema altamente avançado, cujo objetivo basicamente é exterminar mutantes. Nos quadrinhos, ele foi inclusive parte da Operação Tolerância Zero, que está sendo adaptada para a série agora. E é interessante que quando o Sinistro vai falar com o Bastion... Pessoal, tô falando em inglês Bastion porque eu acho muito estranho traduzir para Bastião, tá bom? Ele então diz para o Senhor Sinistro que ele e os outros vilões têm falhado miseravelmente desde os anos 92. Você e os vilões antigos têm falhado desde 92 em eliminar essa praga. E aqui é uma referência interessante porque a série iniciou em 1992. Então ele tá fazendo esse callback a coisas que aconteceram desde a primeira temporada. É revelado então que ele também está ciente da sobrevivência do Professor Xavier, porque ele consegue conectar um satélite ao Império Shi'ar. E ele vê que o professor tá lá de boa, inclusive que ia casar. Não sei se ele sabe que o casamento não rolou, mas de qualquer jeito o Professor Xavier tá voltando pra Terra, então o negócio vai ficar complicado, hein? Até porque nós descobrimos na última cena desse episódio que ele manteve o Magneto vivo durante todo esse tempo, com um colar inibidor, é claro, né, pra ele não usar seus poderes contra ele. Mas isso pode significar que o objetivo do Bastion é simplesmente criar o ser Massacre. É claro que isso aqui é uma teoria, pessoal, mas pode rolar, hein? O Professor Xavier está voltando e o Bastion mostrou que está interessado nele. O Magneto foi mantido vivo por ele e está sendo cuidado. O Massacre nos quadrinhos é esse ser extremamente poderoso criado a partir do Professor Xavier e do Magneto. Ele é uma fusão dos dois e foi um vilão terrível para os X-Men. Ele foi praticamente invencível. Sem dúvidas, um dos seres mais poderosos da Marvel e pode ser essa a trama final, inclusive o vilão final que eles vão ter que enfrentar lá no episódio 10 da série. E falando nos 3 últimos episódios, os títulos são Tolerância é Extinção, parte 1, 2 e 3. Então vai ser uma grande trama explorada e concluída os 3 episódios finais. E eu com certeza vou estar aqui analisando, trazendo as referências, os easter eggs, uma análise completa para vocês ficarem por dentro do que tá rolando na série. Mas eu quero saber, você curtiu o episódio 7? Você concorda com as teorias? Tinha pegado todos esses detalhes que eu falei? Escreva aí nos comentários que eu quero saber. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva! Estamos aqui semanalmente falando da série X-Men 97 e também sempre acompanhando rumores, notícias. Temos falado bastante sobre Deadpool e Wolverine, então se você não é inscrito, se inscreva para não perder. Também deixa aquele like bacana para fortalecer o canal e para dar uma força aqui pra gente. E eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso aí. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.